Está no ar mais uma live do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Um programa voltado à transparência, à participação popular dentro da Câmara de Vereadores. E hoje vamos aqui para a nossa live de número 94 e especialíssima com o grande Camilo Riani, esse professor, esse pesquisador, esse artista, esse pensador maravilhoso que eu tive o prazer de ter tido como professor. Então, para mim, tem um gostinho muito especial essa live aqui, porque eu vou conversar com alguém que eu admiro muito, né? Então, estamos aqui, ó, já tem um pessoal chegando. Olha lá, o Xalim, a Maju. Eu vou mandar aquele aceninho para vocês. Eu vou já... como fala aqui, fixar o nome do Camilo Riani aqui para assim que ele chegar já está fixado. Eu também entrei na live aqui, mas é claro, né, porque eu tenho que acompanhar, fazer um retorno aqui para mim, então eu coloco no computador, acabo entrando, mas na verdade eu estou aqui pelo Parlamento Aberto, é claro, apenas acompanhando. Daqui a pouquinho o Camilo Riani chega aí, vamos falar sobre um tema muito... Camilo está aqui, já vou chamá-lo. Interessante, aqui a arte em tempos de pandemia e distopia. Pessoal, eu acabei de divulgar assim, já teve um pessoal que mandou, falou, nossa, hoje vai ser épico. Com certeza, Camilo Riani. Eita. Fala, meu querido! E aí, meu querido? Que prazer, hein? Olha, nem fale. eu vou te falar, eu tô te olhando aqui, cara. Eu conheci seu pai em novembro, né? Uma figura histórica em Piracicaba, com relação com salão de humor, tudo. Meu, você tá igualzinho a ele. O jeito, muito legal, cara. Tô vendo ele. Você sabe que às vezes agora nem tanto porque a gente não liga mais, não fala mais por telefone, né? Agora é tudo texto, né? Mas quando eu ligava em casa, assim, minha mãe sempre confundia, não sabia se era eu ou se era ele. É normal isso aí. Muito legal, muito legal. E, cara, tenho aqui então o pessoal que for chegando, tenho a imensa responsabilidade de comandar aqui, de fazer esse bate-papo, uma figura que eu considero uma figura ímpar, tanto pela sua produção aí artístico-acadêmica, mas também por ser uma figura muito carismática. E aqui, pessoalmente, um professor como poucos, Camilo Riani, meu querido, meu eterno professor de planejamento gráfico na graduação de jornalismo na Unimep. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, meu caro. E para quem está assistindo aí, vocês conhecem o Eric, né? Vocês sabem que ele é uma característica, é o exagero. Ele é exagerado, mas é o exagero do bem. Então eu fico muito feliz com as tuas palavras, cara. E digo o seguinte, esse momento que a gente está vivendo agora é tão rico para a gente refletir sobre coisas extremamente importantes que no dia a dia não dá tempo, né? Que toda vez que acontece um convite como esse, para uma live, para uma entrevista, tal, a gente sempre procura atender, porque são coisas muito tranquilas, muito básicas, mas que a gente não reflete no dia a dia. E agora a gente é obrigado a olhar, né? E costumo dizer também o seguinte, Eric, que um convite como esse é sempre uma honra e uma loucura. Tá? É uma honra para mim e uma loucura da parte de quem convidou, porque eu falo pra caramba. Agora você vai aguentar. E claro, para quem não conhece Camilo Riani, ele é artista plástico, ele é caricaturista, ele é pesquisador, ele é ilustrador, conquistou prêmios aí nacionais, prêmios internacionais, dentro do campo das artes visuais, do humor, da ilustração. Realmente é uma loucura mesmo, o seu trabalho é muito doido, por isso já gostaria de começar. Eu sempre faço aqui aquela ideia de pirâmide, né, pirâmide invertida do jornalismo, né, começar pelo que é mais pontual e depois ir ampliando. Eu vou fazer o contrário, cara. Como o nosso tema aqui é arte em tempos de pandemia e distopia, né? Pandemia a gente sabe, porque está aí delimitado, né, o que é uma pandemia. Nós estamos vivendo do coronavírus. Uma coisa, vamos dizer assim, mais tangível. Mas também vivemos uma distopia em termos dos nossos valores de humanidade. E aí
é isso que eu queria refletir com você e começar a falar para que você conceitue essa distopia em que o tal do novo normal é a gente aceitar que 1.000 pessoas morram por dia de coronavírus, entre outras tantos flagelos da vida aqui, e que se tornaram parte da nossa paisagem. Então, meu caro, muito legal essa sua técnica aí, né, do geral para o específico, porque realmente a distopia é algo que é um conceito que muita gente já ouviu, tal, mas não está claro. E é bastante simples, tá? Eu diria que ele é um contraponto da utopia. Então, o que seria a utopia? Utopia é topos, né? Topia é de topos, que é lugar, e a utopia seria um não lugar, ou seja, um lugar que não existe, né? A utopia de um mundo melhor, de um mundo em que as pessoas tenham respeito, etc, etc. Então, por isso que se fala muito, essa pessoa é muito utópica, né? Quer dizer, não consegue alcançar. E o oposto disso, mas a ideia da utopia já vem da antiguidade, da filosofia de várias gerações. E no século XIX surge, então, esse conceito mais claro da distopia. A distopia o que é? Utopia, né, o lugar, mas é um lugar ruim. É um lugar real, que está presente, que está acontecendo, mas é um lugar ruim. E isso leva a essa discussão, quer dizer, não é um lugar que seja apenas uma ideia, mas a gente está dentro dele. E ele é ruim, com uma concentração gigantesca de poder, etc, etc. Então, a distopia... Para ter uma ideia da questão da distopia, o Black Mirror, por exemplo, né, aquela série que muitas pessoas conhecem e tal, você cria uma série de filmes em torno dessa ideia, de que com as tecnologias, e essa questão da tecnologia é importante também na ideia da distopia, porque durante muito tempo a tecnologia ficou como um sinônimo de algo que agora o mundo a vida vai facilitar, as pessoas vão ser felizes e tal, quando na realidade, desde aquela época, eles já discutiam o seguinte, não é bem assim não, cara. Essa coisa de tecnologia, etc., não vai levar a essa realização. Ela pode trazer, na verdade, um mundo muito complicado. E o Black Mirror, que é essa série, né, que tem na Netflix, ela traz muito bem isso, porque são tecnologias que praticamente já existem, elas só não estão acessíveis já no mercado todas, mas são técnicas e tecnologias que já existem. E aí você vê o caos, né, que acaba acontecendo em torno disso. Então, o que nós estamos vivendo hoje, Eric, essa questão da distopia, a pandemia está dentro também dessa ideia da distopia, né? E a forma como a gente está lidando com essa distopia também é a própria ficção desses episódios do Black Mirror e tal, porque a tecnologia veio com tudo. Nós estamos aqui agora, né? Fazendo uma transmissão que, sei lá, 10 anos atrás seria completamente impossível de se pensar. Há 20 anos, então, era pura ficção, né? Era os Jetsons e tal. Então, essa tecnologia se expandindo, se multiplicando, ela traz possibilidades interessantes, boas, né? Como a gente está fazendo agora. Mas ela traz também muitos complicadores, né? E aí é que vem essa discussão, então, eu imagino, da arte, quando você relaciona. Eu até iria até um pouco mais, eu iria até além disso que você falou, do geral para o específico, porque a arte ela pode ser pensada, primeiramente, na vida, como um todo, independentemente da época que você está passando, né? A importância dela é pouco compreendida em algumas civilizações. Outras já estão lá na frente em relação a essa percepção da importância central da arte na vida de todo mundo, na qualidade dessa sociedade. E outras sociedades não estão tão familiarizadas com isso, como infelizmente é o nosso caso, né? Então, você tem um destaque, vamos dizer assim, uma coisa mais gritante da importância da arte num momento como esse, né? Então, se a gente falar da distopia como um todo, seria esse mundo em que, por exemplo, a questão do ódio começou a ganhar força, né, em vários lugares, não
não só no Brasil. O Brasil é um fato específico, mas isso aconteceu também nos Estados Unidos, em outros grandes países. E é uma questão bastante complexa, que não vai nem dar tempo da gente discutir aqui. Mas essa questão da cultura do ódio associado à possibilidade de tecnologia, a possibilidade de multiplicação de tudo isso, leva a um cenário que é absolutamente, que é quase que ficcional, né, Eric? A gente quase que fala que a gente costuma brincar que os roteiristas do que está acontecendo agora no mundo, mas sobretudo no Brasil, os roteiristas, se fosse apresentar esse roteiro, né, para aprovação, eu falar, não, tá legal, mas você exagerou, é impossível tanta coisa acontecer ao mesmo tempo. Vocês estão viajando demais. Você sabe que eu brinquei recentemente sobre isso? Né, porque eu assisti aquela série Dark, né, falou de série lá, né, e eu assisti Dark. Aí surgiu, né, o inquérito aí em torno da deputada Flor de Lis, né? Eu falei, Dark, coisa, deu dó de Dark. Fiquei com dó de Dark. Eu falei, você acha que Dark é difícil? Quem consegue imaginar um absurdo aí, né? Então, cara, essa força que ganhou, mas a disseminação das ideias, e aí é que vem um fato importantíssimo, a questão da tecnologia. Seria possível uma disseminação tão visceral e tão rápida por exemplo, do crescimento do preconceito, da questão do ódio, que a gente vai falar depois, tão rapidamente em outras épocas? Provavelmente não, né? A humanidade já passou por momentos muito parecidos, entre aspas, com esse nosso, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Quando veio uma ideia de, não, vamos fazer uma limpeza étnica, vamos impor uma ideia que é esta e esta equivale, o resto é tudo inútil e tal. Então, isso aconteceu, mas isso é um processo de longo prazo, né? Para você conseguir contagiar e contaminar as pessoas. Hoje, se você tiver uma boa estrutura de robôs, com a chipeira, tal, você multiplica, cara, o que você quiser. Pode ser a mentira mais absurda, né? As fake news, mas ela vai chegar e as pessoas no desespero, naquele afobado de tentar se indignar com aquilo, acaba sendo vetor, retransmite. Então, é algo muito doido. É perfeito cenário de distopia. Infelizmente. Eu tenho muita esperança, velho, que eu acho que isso é um ciclo, mas que ele vai ter que começar a fazer a curva mesmo e voltar para um outro momento. Isso daí não é algo que a gente... Agora, ninguém sabe até quando, né? E ninguém sabe como que vai terminar, né? Você utilizou Black Mirror aí como modelo de olhar ficcional, né, sobre a distopia. É uma ficção baseada em... É claro que baseada em coisas que nós vivemos, né? Mas é claro que o olhar sobre distopias, né, a gente pode lembrar aqui diversas obras, tanto no cinema quanto na literatura. A gente pensar, por exemplo, como no Metrópolis, né? Sim. Pensar Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, ou Fahrenheit, ou 1984, Big Brother, exato. Tem um que é muito interessante, que é lá aquele do... Oh, caramba! Eu vou lembrar o nome e já vou trazer aqui para você já. Sim, tem enfim, muitos. Tem várias formas. Caçador de Androides. Caçador de Androides é outra. Muita coisa. Exatamente. Blade Runner, pô. Blade Runner, que fugiu da minha... Eu me lembro, que eu não sei como é que foi a tua percepção, né, mas talvez tenha sido muito parecida para muitos jovens na época. Assim. Eu olhei aquilo lá e fiquei estarrecido, porque era um cenário da cidade no futuro, que nós já praticamente estamos lado a lado com essa ideia, e que era profundamente tenso, profundamente apertado, obscuro, etc. Meu Deus, né? Porque foi a primeira vez que eu assisti com detalhes, né, apaixonadamente um filme. Já tinha lido obras, mas aí quando você vê a leitura do diretor, dos redatores, para fazer aquelas cenas, eu fiquei muito impressionado. Falei, nossa, tomara que estejam errados, né? Eu acho que os caras estavam certos. Aliás, eu estou observando uma coisa aqui, pode-se dizer que é uma dupla de debatedores de mente brilhante, né? Olha só o que a gente tem em testa, cara.
É que o Parlamento Aberto é da Câmara, não posso fazer comércio, né? Mas eu pensei em colocar um anúncio aqui, ó. De repente cabe aqui um. Olha lá, Não, um altar aqui, ó. saída. Mas aí, cara, eu tô falando isso porque tem vários modelos de distopia que não dá pra gente também transformar a tecnologia no grande algoz de uma distopia, né? Nós vivemos uma distopia que tem muito fundo político também. É por isso que eu queria trazer isso ao nosso debate. Dentro desse olhar mais político, qual modelo de distopia que você enxerga? É o 84? É o Admirável Mundo Novo? É Blade Runner? Olha, eu acho que é uma mistura dos pedaços ruins de todos esses, cara. E com componentes novos perversos. Quer dizer, por exemplo, essa questão que eu estava comentando do ódio. Vamos pegar um exemplo dentro desse contexto, porque é um processo e um movimento ideológico também, né? Quando você tem a ideia, por exemplo, da pós-modernidade, né? Estamos falando que nem filósofos aqui, Eric, mas são coisas da vida, na verdade, né? Você tem a ideia na pós-modernidade, ou seja, quando as ideias de que o mundo encontraria a sua saída pelo conhecimento da tecnologia, etc., etc., depois você começa a ter uma percepção de que as verdades absolutas elas não existem como se imaginava. A gente chamava de metanarrativas, né? Quer seja, por exemplo, o próprio capitalismo, é uma metanarrativa. O mundo tem que funcionar assim, mas de outro lado, fazendo contraponto, o mundo tem que funcionar assim. Aí você tinha a questão, por exemplo, religiosa. O mundo tem que funcionar assim. Então são essas grandes narrativas que era muito forte a possibilidade de aceitação e pronto, sem muito questionamento. Com o desenvolvimento das questões, não só filosóficas, mas o aumento da liberdade e tudo mais, começou a se discutir que poderia não ser bem assim a coisa, né? Então aí surgem os princípios da pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela traz um problema, que é o seguinte: olha, tudo isso que a gente acha que é isso, pode não ser nada disso. E isso cresceu muito. E entendo que foi importante, entendo que foi super importante isso, porque é real, é concreto essa ideia de que você não tem uma única verdade, né? Porém, isso não foi colocado, talvez, nessa avaliação, por quanto tempo, né, as sociedades, a humanidade, trabalharia bem com essa possibilidade de você não ter certezas, de você não ter respostas. As pessoas não gostam de não ter certezas. Eu quero ter, você, quem está assistindo aí, todo mundo quer ter certeza. Então, quanto mais fica claro que não é um único modo de ser da família, não é o único modo de ser do cidadão, não é um único modo de ser de vida, isso vai gerando uma insegurança. Então, resumidamente, essa insegurança que o que seria a evolução, um processo civilizatório, né, de você entender que não precisa ter a verdade absoluta, tal, na verdade trouxe, na minha avaliação de alguns colegas, um entrave, um problema. Agora, como é que fica? As pessoas estavam se sentindo absolutamente desesperadas para ter verdades. Isso foi percebido por alguns grupos. E esses grupos trouxeram o quê? A verdade. É isso, isso, isso. Isso é assim, aquilo é assado, é porrada, acabou. A adesão das pessoas foi automática, porque desde as cavernas, né, o ser humano, os agrupamentos, a gente quer segurança, a gente quer uma resposta firme. E isso veio de uma forma tão rápida, Eric, eu acho que é lógico, o processo é longo, mas a percepção disso, que a pessoa fala, né, de repente, um monte de gente com ódio, com maldade, saiu, todo mundo do armário, de uma vez, né? Achando normal, por exemplo, você ter um comando ou um poder que vá coordenar toda a lógica de um país, baseada na ideia da porrada, né? Da ideia da ignorância, de que a arte é uma coisa que atrapalha, que é coisa de perda de tempo, coisa de vagabundo, a ciência não é tudo isso que dizem, né? O conhecimento não é importante. Então, pensar que isso virou realidade é algo assustador, porque
se você fosse discutir isso algum tempo atrás, diria, não tem chance. Né? Inclusive, Eric, o que é mais assim, complexo, e talvez alguns que estejam assistindo conheçam vários casos assim, ou até se vejam nisso que eu vou falar, é que não caberia na lógica da história, dos valores mais básicos dessas pessoas, de algumas dessas pessoas, aceitar, aderir e apoiar uma coisa absurda como essa. Mas algumas pessoas embarcaram. E a gente avalia que é exatamente por essa necessidade de uma coisa firme, curta, pum, acabou. Não percam tempo. Então, não tem meio termo, é isso ou aquilo. Só que, junto disso, quando você traz uma coisa muito ou não é, e eu tô falando de mim também, velho, tô falando de mim, é a primeira vez que eu vou... tem um momento de van, porque é o seguinte, que é a primeira vez que eu vou falar publicamente, que essa ideia do ódio, ela foi tão impressionante, eu fiquei tão indignado com isso, porque não é de agora, ela já tem alguns anos, esse processo ele veio acontecendo, né? E as pessoas começam a se entusiasmar, é isso aí, vai lá, prende, pá, arrebenta, e tudo, e isso daí eu achava um absurdo, mas que era pontual. Mas percebi que, por exemplo, as pessoas começaram a ter uma espécie de um rancor, de uma coisa negativa, por exemplo, em relação aos artistas. E para mim foi muito chocante isso, porque de onde se tirou isso? Né? E aí fui perceber, aprofundando, discutindo, estudando, que isso é um dos elementos dessa nova estrutura de que você não pode ter áreas que tragam muitas dúvidas. Você tem que investir em áreas que tragam só certezas. Então, por exemplo, a filosofia não é bem-vinda para quem quer só certezas. A arte não é bem-vindo para quem só quer certezas. A diversidade não é bem-vindo para quem só quer certezas. Os direitos humanos. Tem uma série de elementos, e a arte, estando no meio, começou a pegar algo que eu percebia de colegas, inclusive da universidade. Não é? Eu fiquei abismado, cara. Me fez muito mal aquilo, alguns anos atrás. Soltou numa conversa ali e falou, artista é tudo vagabundo. Eu falei, esse cara não está falando isso de verdade, está dentro de uma universidade, inclusive com cursos de humanas voltados à linguagem artística, né, o que a gente está fazendo aqui. Eu falei, essa pessoa não pode estar falando isso sério. Sério? Eu falei, você lembrou que eu sou artista? O seu caso é diferente. Eu falei, não é diferente, cara. A maioria dos artistas, você vai ter gente de vários estilos em todos os lugares. Você vai ter picareta em todo lugar. Você vai ter gente seríssima em todas as áreas. Que história é essa de que a artista é vagabundo? Me fez muito mal. Só que aí começou a aumentar isso. Eu via postagens, assim, pessoas próximas ou vizinhos que postavam coisas. E quando eu me indignava, vinha mais ou menos a mesma resposta. Não é isso, não é de você, é do... Peraí, você está falando dos artistas, pô, lógico que é. Então eu percebi que isso foi me fazendo um mal tão grande, e este ódio então virou, vamos dizer, meu inimigo, meu adversário. Eu queria de todas as formas poder mostrar, gritar para as pessoas que isso teria que ser interrompido. E via que não dava resultado nenhum. A gente não é nada perto de uma estrutura de milhares ou milhões de robôs, etc. Não somos. Então, se você vai naquilo que você acredita, do modo que você acredita, você não tem as armas para combater. E aquilo foi... O que acabou acontecendo? Resumidamente, eu acabei respondendo ao ódio, a minha indignação ao ódio, com ódio. No sentido, lógico, nunca nem de postagens, nem de agressões físicas, nada disso. Mas eu digo, aquilo tomou conta dentro de mim, essa indignação, ela fazia com que eu explodisse com pessoas, verbalmente falando, que demonstrassem qualquer resquício de que eu achava que ela estava meio que aderindo àquela ideia. Falava, você não pode. Mas espera aí, eu estou falando que não pode, mas eu estou impondo isso. Então, eu acho que isso fez muito mal para a sociedade, fez muito mal para muitos segmentos, para as pessoas que trabalham com o sensível, para as pessoas que trabalham com a questão social, cultural, artística,
e política no sentido positivo, mas eu posso falar de mim. Para mim fez muito mal. Mal em termos de saúde e tal. E, por outro lado, foi bom porque isso chegou num patamar tão elevado de mal-estar que eu só podia fazer uma coisa, mudar as atitudes, né? Isso eu até adoeci e muitos colegas tiveram a mesma história. Então, ficou claro para mim que a arte deve vir com mais ainda intensidade na minha relação com as pessoas, com a vida, como uma saída para isso. E não a minha verdade, porque eu sou muito exagerado, eu sou meio intenso nas minhas ideias, mas sempre com esse viés muito focado na questão ética, na questão dos direitos, na questão da justiça. Então, eu acabei entendendo, não imaginava que no meio desse rio tão feio, tão ruim que a gente estava navegando, viria de repente sei lá, como é que chama, o maior dos navios, um transatlântico cheio de vírus. Pá, e passa por cima do nosso barquinho assim. Mas, olha... Oi, fala. Camilo, você sabe o que você falando, se eu estou conseguindo entender onde está a nossa distopia, que a nossa distopia está no autoritarismo que tenta restabelecer a percepção de verdade, né? Essa tentativa de dizer que algo é certo, que algo tem que ser assim ou assado. A nossa distopia é essa. E é engraçado, né? Se a gente for pegar ali historicamente, início do século XX, de onde emerge também o período do nazismo, você tinha também muita coisa naquele momento que questionava a verdade. Se você pensar na própria psicanálise, se você pensar na própria ideia do materialismo dialético, né? Muitas coisas que vieram e destruíram aquela verdade vitoriana que havia ali, meio que estabelecida, né? E aí vem justamente o autoritarismo para tentar dizer, não, a verdade é isso aqui. E claro, a gente sabe que dentro do ambiente da arte, depois mais tarde aqui eu quero falar um pouquinho que no seu trabalho lá no Caricatas, você busca muito o surrealismo, né? O surrealismo é justamente se existe algo que é anti-verdade, é o surrealismo, né? Sim. Eu até brinco, até brincaria com você, assim, que existe até um ideal surrealista para a gente conseguir viver esse momento, né? Tá, aproveita e até pergunto, você acha que a gente tem que, justamente uma fórmula da gente buscar dar vazão àquilo que sentimos de uma forma não tão racional, para justamente quebrar essa tentativa tão estreita de racionalidade? O surrealismo, especificamente, ele vai muito nessa linha do que você está dizendo, que é praticamente como se o sonho, né, é o mundo do não palpável, concreto e corriqueiro. É um mundo do sonho em que as coisas todas se misturam, o impossível é possível, etc. E essa é uma característica muito forte do surrealismo nas várias linguagens, né? Nas artes plásticas, literatura, onde você imaginar. Então, eu imagino que isso, Eric, que você comentou, não está apenas restrito à ideia de surrealismo, mas é um exemplo ótimo, porque ele demonstra mais explicitamente essa questão da possibilidade de você viajar em universos em que só o ser humano pode, é o único animal, né, que tem essa possibilidade de construir um universo paralelo, mas ao mesmo tempo dentro dele, e eu diria que isso é uma característica da arte como um todo, não só do surrealismo. Porque veja bem, Eric, inclusive na própria arte tese, né, do doutorado, que é essa que você citou, a Caricatas, que inclusive recebeu o prêmio, né, do troféu HQ Mix, lá com o Serginho Grossman e a Sônia Luiten e todo aquele pessoal, a gente traz uma proposta que é mais ou menos a seguinte: há 3 dimensões da vida em que o absurdo, o impossível, é
é absolutamente possível, é a própria realidade, né? Porque você não está fingindo, quais são essas dimensões? Uma delas é no sonho, não é? E aí o surrealismo dialoga com isso, mas o sonho, todos nós sonhamos. O sonho, cara, às vezes a gente até acorda com a certeza de que aquilo foi real, porque você sente cheiro, toque, os diálogos, e aquilo não está acontecendo, ou está. Então, quer dizer, na dimensão do sonho, o absurdo, se eu falar, ó, um elefante roxo flutuando aqui em cima das nossas cabeças, agora é possível. No sonho, isso é absolutamente possível, normal. E com aquilo é o real dentro do sonho. Não é que você está fazendo uma ficção, não. Ele é concreto, você sente. Bom, no sonho, na loucura, a segunda dimensão, porque a pessoa, todo mundo está olhando e falando, não tem ninguém aqui. Eu estou vendo, tá, sei lá. E aí que vem uma questão também do preconceito, e a loucura ganhou um significado também muito complicado em torno do preconceito mesmo, né, que isso gera. Mas vamos dizer assim, com um modo simplista. Então, na loucura, né, entre aspas, realidade paralela, ela não é paralela, ela é a realidade, né? E os outros estão vendo outra. Então, ali é possível, sim. Você vê, enxerga e existe o que está dentro dessa loucura. Então, sonho, a loucura, os dois são possíveis. E na arte? Na arte, cara, eu não preciso fazer cálculo estrutural para saber se o elefante pode. Se eu quiser, eu faço agora. Então, a gente desenha, pinta e ele passa a ser real dentro daquela tela, como, por exemplo, alguns artistas do surrealismo faziam de modo magistral, e aquilo é ela em si, é o universo, a realidade da arte. E então, isso também na questão da escrita, né, da literatura, do cinema, em tudo, tudo é possível, absolutamente tudo. Então, e o que eles têm em comum? Essa possibilidade de uma realidade tão real quanto essa que a gente acredita e vive. Uma não é mais forte que a outra. Então, e aí, veja bem, a arte, então, vem como a grande possibilidade, por isso que muitas culturas já aprenderam isso lá atrás, investem pesadamente, e não à toa, Eric, olha isso aqui, né? Não são coincidências. Se você pegar os países que têm isso na sua tradição, são os países com os melhores níveis, né, de vida, os índices humanos, outro. Por quê? Voltando às três dimensões. O sonho, cara, é uma coisa quando você dorme e você não tem uma possibilidade de conduzi-lo. Ele não é um querer seu, né? Ele é uma outra complexidade. A loucura, idem, né? Mas a arte, cara, é uma opção, é uma criação. Nós fazemos aquele mundo existir, não é? Então, ele é extremamente libertador. Por isso porque não é o pensamento linear que comanda a arte, né? É o pensamento rizomático, que é uma outra conversa. Eu não sei se vai dar tempo de conversar, mas que é uma ideia, um conceito fantástico, porque o nosso pensamento linear, tudo bem, eu vou comentar rapidamente isso? Vai lá. Tá. Por favor. Porque também a gente discute isso lá, e isso tem repercutido muito por todos os lugares onde eu tenho conversado sobre isso, quer seja em palestras, enfim. O pensamento linear, ele foi a base, por exemplo, da ideia de conhecimento, de educação. Então, você tinha uma história da realidade, vamos pegar ali a Idade Média, que você tinha tido a Antiguidade, em que já havia uma organização do pensamento para se construir o conhecimento e tal, ponto alto. Mas vamos pegar a questão da Europa, que é uma das nossas referências, além de África e outras. Vamos pegar essa ideia. Você tem, na época do Iluminismo, né, Descartes, que é o cara do cartesiano, né? Pensamento cartesiano.
Não é isso? Tá. Você tem uma coisa linear. E o que o Descartes dizia, esse grande filósofo francês? Que o conhecimento, ou o pensamento, o conhecimento, ele se dá da seguinte forma: você tem que pensar ele como uma árvore. Olha que interessante, ele fala, é uma árvore, que é a árvore de conhecimento. Você tem as raízes, elas são a metafísica. Quer dizer, aquilo que não é palpável, que não é físico, mas que, por exemplo, a discussão sobre Deus, é aquilo que não é físico. Esse conhecimento. Aí você tem o tronco dessa árvore, o tronco dessa árvore. Aí sim, a filosofia, né? E aí você tem lá em cima a ramificação de todos os galhos, que são todas as áreas do conhecimento, todas as ciências. Né? Então é linear, uma grande raiz, um grande tronco e tudo o que a gente tem que aprender. E isso foi importante na época porque organizou o modo de pensar e surgiu um outro mundo depois disso. Tudo bem, voltemos aí. O que acontece no século XX? Alguns filósofos franceses propuseram, no caso de Deleuze, Guattari, propuseram o seguinte: o pensamento, o conhecimento, ele não se dá só da forma linear. Aliás, a forma linear é fundamental, é ótima para você reproduzir conhecimento, mas ela é fraca para você criar novos conhecimentos. Né? Então, aquela coisa do conteúdo, que a nossa educação, por exemplo, brasileira, ela é muito tradicionalista nisso daí, né? Você passa o conhecimento linearmente. Então, arte é meio que perda de tempo nisso. Ela é meio utilitária, olha lá. E aí o que ele dizia, e foi aplicado em muitos países, e o resultado foi espetacular. Dizia o seguinte, e tem muito a ver com Paulo Freire, inclusive, né? Que é muito odiado por muita gente, mas é um dos maiores pensadores nessa área, fantástico. O pensamento, ele não é uma árvore, não é como uma árvore, ele é como um rizoma, ele é como um gramado, vamos dizer, um mangue. Você tem as raízes saindo aos milhares e todas elas têm a mesma força e o mesmo valor. Você não tem uma raiz central. E, portanto, daí é que brota o conhecimento. O que eles querem dizer com isso? Por isso que a gente chama de pensamento rizomático. Eles dizem que essas interconexões todas que aparece um caos, né, aparentemente um caos, elas se retroalimentam e geram o novo pensamento. É aí que você avança, é aí que você constrói novas soluções, é o pensamento criativo e não reprodutivo. E aí o que eles dizem, para concluir isso aí? A arte é um dos melhores canais para você desenvolver o pensamento rizomático. E esses países, então, França, inclusive, que é de onde eles eram, os países nórdicos, investiram tudo nisso e o resultado é fantástico. Então, eles têm alguns momentos na história deles que eles têm mais arte, mais aula de arte, mas não é aula de teoria da arte. Eles fazem, eles mergulham. É a ideia da experiência artística. É você vivenciar, experienciar a arte. E a meninada tem uma capacidade de raciocínio, de pensamento, que é muito mais amplo, muito mais potente do que aquele que aprende o conteúdo, né, linear. É muito forte isso, muito forte. Legal, muito legal saber disso. Pensamento rizomático, né? Conhecimento rizomático, muito interessante. Esse eu realmente não conhecia tão bem explicado assim. Tem uma pergunta aqui, Camilo. O perfil Robert Caprese está dizendo assim, ó, o Pasquim teria espaço e visibilidade na atualidade? Talvez uma versão digital para os cartunistas e jornalistas trazerem pauta para o debate? Antes de você responder a pergunta, eu lembrar lá do livro que você fez no seu mestrado, O Tarrinho de Quê, que também traz esse universo, né, que o Pasquim faz parte e que não deixa de ter sido uma reação a um outro período distópico que vivemos, que foi o período aí da ditadura militar, né? Respondendo aqui a pergunta do Robert Caprese, como você viu, aquele humor ainda tem espaço, aquela produção ainda tem espaço nos dias atuais para a gente enfrentar essa distopia de agora? Olha, é um grande desejo, viu? É um grande sonho. Aliás, um abraço para o Robert também.
É o que todos queremos, e tem muita gente tentando fazer isso. É impressionante. O próprio Ziraldo, não agora, recentemente, né, logicamente, mas ele, por 2 vezes, se dedicou intensamente, investiu pesadamente, em todos os sentidos, em 2 ideias, mais ou menos parecidas com aquilo que foi o Pasquim no final dos anos 60, né? Que foram, então, a revista Bundas, né? Que era um contraponto à revista Caras. Nunca esqueço como falo, do Isoda, né? Quem põe a bunda na cara, não põe a cara na bunda, né? Exatamente. E aí era um humor que reunia todos os grandes, os maiores humoristas gráficos, de literatura, do que você imaginar, do país, e também alguns convidados de fora. Mas por uma série de razões, né, ela teve o seu tempo. Eu tive uma imensa alegria de participar desse projeto com alguns trabalhos, e também o outro projeto que ele me convidou, que foi o relançamento do Pasquim, que se chamou o Pasquim 21. Não sei se vocês chegaram a ter acesso a esse material. No Rio de Janeiro era muito forte, né? E também o time, todo o time do Pasquim, e mais as novas gerações, que era a geração do Paulo Caruso, Chico Caruso, né? Laerte, e tinha a minha geração aí, indo para a geração do Dálcio, Batistão, Jean. Então, todo esse time trabalhando junto de algum modo, alguns mais intensamente, outros colaborando. Mas as 2, por incrível que pareça, de uma qualidade espetacular, elas não tiveram o retorno para se sustentar até financeiramente. E aí ficou, então, uma indagação, que até hoje é conversada entre os cartunistas. Por quê, cara? Uma coisa tanta qualidade, tanta gente gosta. Onde não erramos nesse canal de fazer chegar lá? Uma das hipóteses, que inclusive é a que mais, talvez, ainda perdure, é a ideia da questão digital. Né? Porque à época já havia uma migração do papel para a questão digital. Bom, se for só isso o problema, então você transfere para a linguagem digital, certo? Não, errado. Porque não é assim. Né? Esse conteúdo passado para lá, ele vai precisar ser também trabalhado e modificado na sua forma, não é só o conteúdo. Então, cara, eu tenho esses sonhos. Juro para você que eu não saberia responder se daria certo. Né? Eu quero acreditar que sim, mas ninguém acho que é louco o suficiente para jogar pesado nisso. Né? Perfeito. Eu acho que está respondida a pergunta do Robert, bem por aí mesmo. E claro, depende de muitas questões. O próprio universo da comunicação hoje está muito complexo em todas as suas mudanças tecnológicas. Mas eu queria aproveitar, já que a gente está na questão de linguagem e tudo mais, e não dá para falar com você sem que você nos fale sobre o Arte Experiência. Eu tive a oportunidade de participar, e também da cartografia que você faz, né? A oportunidade de participar já de eventos que você fez lá na Neurona Adicional. Sim. Explica um pouquinho de onde vem todos esses conceitos, o que significa. Olha, é uma imensa satisfação falar disso, Eric. Muito, muito. Nós tivemos no ano de 2019 uma parceria com o pessoal da Neurona Adicional, né? Matheus, Carlinhos, Regina, toda a turma, Éder, que não estava... Olha só que interessante, né? Eu defendo muito a ideia de você programar e tentar planejar as coisas, etc. Isso daí veio completamente de outro espaço. Eu fui um dia, quando eles se modificaram, quer dizer, se mudaram de lugar, a sede da agência, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é a agência de publicidade, uma agência, na verdade, de comunicação, né? A Neurona Adicional, que foi para uma nova sede. E fomos, então, visitar, para conhecer, eles também, como você, ex-alunos, né? Esses alunos talentosos, vou te falar, viu? Só dá alegria. Aí fomos lá, e ao chegar lá, nós observamos o seguinte, que a ideia daquele espaço não era uma ideia de uma agência, era a ideia de
espaço de experiência e de cultura e também de comunicação, né? Essa ideia da experiência e dos aspectos culturais como um caminho de potencializar os objetivos de comunicação, por exemplo, né? E então você tem uma ambientação, a questão do jazz, do café, tudo, né, diferenciado. E em frente tem aquele muro enorme da Escola Prudente de Moraes, que estava um caos absoluto, né? Normal, um espaço tão grande, durante tantos anos, todo mundo pichando e tal, enfim, estava profundamente deteriorado, etc. E eu fiquei tão encantado porque eu já estava buscando, Eric, um canal, um caminho em que eu pudesse trazer essas ideias, essas experiências que eu tenho feito em vários outros espaços e dimensões da minha vida, para cá, no caso até aqui para Rio Claro também, para Piracicaba, que eu já tenho a relação dessa produção cultural por conta de presidir o Salão Universitário de Humor, né, da Universidade, da Unimep, e também participando do Salão Internacional. Então eu falei, puxa, seria muito, mas muito legal se eu conseguisse trazer essa ideia da arte-experiência, que é um termo que a gente também utiliza no doutorado, e depois no pós-doutorado, que eu fiz na Unesp, a ideia da arte-experiência. O que seria essa arte-experiência, Eric? É a vivenciar a experiência, porque esses mesmos filósofos que falaram do pensamento rizomático e tudo mais, eles dizem o seguinte, não só eles, mas são os grandes destaques, que as pessoas não aprendem, isso pensando em educação, tá? Em filosofia da educação, as pessoas não apreendem o conhecimento apenas de uma forma, voltando à ideia linear, conteudista. Então você passa a informação, certo? Eu estou te explicando uma coisa. O que efetivamente atravessa a pessoa, fixa e que a modifica a ponto dela não esquecer disso mais, isso ficar claro e assim por diante. É quando ela vive uma experiência em torno daquela informação. Quando esse conteúdo, essa informação ela se dá de uma maneira em que você vive uma experiência emocional, etc, etc. Isso acontece na nossa vida, né? Quantas coisas que a gente não aprende. Nossa, eu nunca mais esqueço. Puxa de um conceito complexo, e muita gente às vezes fala, eu me lembro dos meus professores do cursinho que cantavam a música. Eu falo, meu Deus, aí canta de novo. Ou seja, são muitas formas de vivenciar a experiência e que a pessoa se relaciona com aquele conhecimento de uma outra forma. É muito mais potente. Então a proposta deles é que a experiência seja algo que merece a maior atenção na área de educação. Mais do que o conteúdo, currículo engessado e tal, é propiciar ideias de experiências, porque isso é que faz a criança, o adolescente, o jovem, extrapolar o basicão e ir para outros patamares. Muito bem, se pela arte, né, a gente consegue propiciar essas experiências, então, porque tem outros tipos de experiência que nos transforma, por exemplo, uma tragédia pessoal, essa experiência que eu vivo, que você vive, que quem tá, isso também te transforma, né? Mas é uma experiência ruim, uma experiência negativa, está ligado um pouco à ideia de afetos tristes, é um outro conceito. Mas é a experiência. E a experiência pela arte, a potência dela, que é imensurável, está ao alcance. Ela pleno, é uma questão de escolhas mesmo, né? E aí você tem, então, a experiência que se dá pela arte. Por isso surgiu o termo arte-experiência. E conversando com o Matheus, com o Carlos, percebemos que eles também pensavam nisto, embora não precisamente do ponto de vista formal e teórico, né? Mas eles percebiam e estavam já investindo muito nessa ideia de oferecer isso para as pessoas, para os clientes, para a cidade. E eu falei, cara, vamos juntar isso daí. Não é possível. E aí surge, então, a cartografia coletiva, que foi um surto aí que eu tive em 2018. Explica o que é a cartografia. Então, para o pessoal rapaz, entender. Olha, se eu tivesse até com uma tela aqui, eu já mostrava ao vivo e a cores.
Mas é o seguinte, a cartografia, ela é a biografia, você contar a história de uma pessoa, trazer uma pessoa, mas com micro cartoons. Um cartunzinho aqui, um desenhinho ali, o Eric vai lá, faz um coraçãozinho, o Robert vai lá e faz uma bola de futebol, eu vou lá. Esses micro cartoons se somando, a hora que você se afasta, eles formam o rosto da pessoa, né? E isso, então, a gente passou a chamar, eu passei a chamar, que foi uma técnica que eu desenvolvi, que é a cartografia. Só que eu fazia individualmente, né? E, ao fazer individualmente, eu percebi que, é lógico que tem toda uma técnica que não dá para explicar aqui, mas eu parto de algumas imagens do rosto daquela pessoa, sintetizo isso ao máximo, até chegar só em áreas pretas ou brancas, né? Sombras e luz. E aí, onde é a área preta, eu posso fazer o que eu quiser lá dentro. Eu coloco palavras, coloco datas, escrevo o nome da cidade, desenho coisas que a pessoa gosta, uma caneca de chopp na cartografia do Eric, por exemplo. E aí, o que você faz? Você acaba trazendo uma experiência artística, porque todo mundo que vê uma cartografia fica meio chocado, assim, né? Cara, eu tô vendo um monte de desenho e de repente isso vira o rosto da pessoa. Fiocruz, no Rio de Janeiro, foi uma experiência fantástica no encerramento. Opa, deu uma travadinha aqui. Oi? Tá ouvindo? Deu uma travada. Tá falando da Fiocruz? Isso. Então eu tive essa alegria de receber o convite da Fiocruz para desenvolver ao vivo ali essa cartografia do Paulo Freire, mas com a presença da Anita Freire, a viúva dele, que também escreveu e não sabia o que ia virar. E isso nasceu na Neurônio Adicional, né? Quando nós íamos fazer, foi num dos lançamentos, na questão do projeto do Jazz Night, que você foi algumas vezes, que é um projeto fantástico, a ideia de que eu fizesse uma intervenção artística ao vivo. Aí eu falei, vamos fazer, até porque eu já fiz isso muitas vezes, até no Salão de Humor de Piracicaba, isso há muitos anos eu já desenvolvo. Mas eu nunca tinha feito com a cartografia, porque na minha cabeça só o artista conseguiria fazer essa correlação. E aí eu desenvolvi um outro passo dessa técnica, em que eu faço uma parte antecipadamente e cubro. E o restante, as pessoas vão lá com a caneta e fazem o que quiser. E a hora que a gente tira, vira a própria pessoa. Então nós começamos a fazer das divas do jazz, e isso teve um desenrolar magnífico, magnífico. Aí chega então ao muro. Aí eu falei, pô, e por que não transformar essa ideia no muro? Mas como que essas crianças vão fazer desenho com um pincel escorrendo, tal? Aí chegamos onde? O cartoon da criança, da professora, dos pais, dos irmãozinhos pequenos, do avô. O cartoon deles vai ser o primeiro cartoon da história da humanidade, né? O primeiro desenho, a primeira coisa gravada que a gente conhece, que é das cavernas, a mão da pessoa carimbada ali. Então, vamos fazer isso, e essa soma de milhares de mãos, foram mais de 600 pessoas, a mais nova com 1 ano de idade, o mais velho com 90 anos, inclusive foi meu pai, fiquei muito feliz. A soma dessas pequenas mãozinhas em 120 metros quadrados formaram o engenho central, a piracema, a mão do artista com o pincel. Até convido a todos, quem não conhece essa obra, é ali na Travessa Alemanha, em frente à Neurônio Adicional, o colégio, né, o Prudente de Moraes, que todo mundo conhece, na lateral da Travessa Alemanha. E o melhor, Eric, é que a gente vai agora à possibilidade, um projeto que a gente está batalhando, veio a pandemia, mudou tudo, a gente está agora reorganizando, né? Mas de espalharmos isso para outros lugares de Piracicaba e para outras cidades do Brasil e talvez até fora do Brasil, né? Mas é isso. Que legal, cara. É a ideia da... E a pessoa, quando participa... Você participou de uma, né, Eric? Lá Participei lá das Divas do Jazz. Cara, coloquei lá um desenho. Então, foi bem legal. Então fale você, cara, aquilo não é uma experiência artística muito inusitada? Isso não te marcou?
Cara, é sensacional, assim, tão bacana que quando vocês foram fazer lá o Muro Arte, né, a experiência no muro da escola, infelizmente eu não pude ir, o Matheus convidou, falou, me chamou, mas não deu. Mas teve um dia que eu passei lá à tarde, assim, eu falei, cara, fiquei lá vendo o muro, passei o muro inteiro para ver como ficou, porque realmente, assim, é bonito, esteticamente, mas quando você entende tudo que há em termos sensoriais naquilo, né? Quando eu falo sensoriais, é a ideia do pertencimento, as pessoas que estudam naquela escola, ressignificam a escola, né? Aí a gente fala tanto aqui, até de forma muito, eu acho, né, pelo menos, muito hipócrita sobre educação, porque o futuro do Brasil é educação, que não sei o que é educação. Cara, e acho que muito além da educação, tem uma formação cidadã, uma formação de base, que vai muito além disso que você falou aí, do ensino linear, do conteudisco ali, né? Imagino que você pega lá alguém que, de repente, nem passou pela escola direito, nem tem essa formação, esse estudo formal. Não estou aqui dizendo que não seja importante, tá, gente? Mas que há sensibilidade. Temos aqui, por exemplo, em Piracicaba, um exemplo que é magnífico, que é o Elias dos Bonecos, né? Que é o cara que não teve um estudo formal e mesmo assim tinha uma visão artística, ambiental. Eu acho que o que vocês fizeram ali, né? Ele traz muito essa referência, cara, de ocupar espaço, de espaço público, né? De dar novos significados, cara. Então, realmente eu achei sensacional, cara. O trabalho como a Lia Corte Real está falando aqui, o trabalho é incrível. E eu fiquei muito feliz, porque é uma experiência verdadeira, né? É uma arte-experiência, porque é uma experiência que se dá pela arte, mas ela é verdadeira para cada um que participou. Cada pessoa, tinha pessoas que estavam até meio trêmulas, mas eu nunca, como que eu vou participar de uma obra de arte? Fala, por amor a Deus. Eu vou contar uma coisa para você, que se você quiser depois perguntar para o Matheus, que foi tão forte a vez que eu participei lá do Jazz Night, e que eu fiz lá o meu nominho, que apareceu, acho que foi a Ella Fitzgerald que apareceu. Sim. Cara, fui lá e presenteei o Matheus com um disco de vinil, porque eu sou colecionador de disco de vinil, da Ella Fitzgerald, por conta desse episódio, cara. Olha aí, cara. Não, mas, se você perguntar para ele vai confirmar essa história. E não é muito legal, Eric, você que esteve presente. Legal pra caramba. Quando aquilo é revelado e a pessoa participou, é muito engraçado, porque a gente fala, vamos ver que horas já... mas é um que não é como eu falei, como assim? Né? Como assim, né? Tem gente que chora, tá? Porque é uma emoção muito grande. E aí é que a gente fala, a arte, o fato de você ter contato com ela já pronta e apenas fruir, né? Não é fluir, é fruição. Você recebê-la, você mergulhar, apenas isso já é muito potente. É uma grande experiência. Agora, o meu desejo era que a pessoa, além de admirar ou absorver, fruir, ela fosse autora daquilo, ela vivenciasse a experiência de fazer uma obra de arte, mas não é uma obra de arte, como você disse, a questão estética final, que seja, vamos todo mundo põe a mão aqui, aí todo mundo bate palma e fica uma coisa ali, uma coisa meio... Não, que o resultado fosse uma obra de arte com técnicas estéticas, etc., artísticas profissionais. Mas quem fez? A pessoa que não é um artista profissional. Eu sou apenas um maestro ali, entendeu? Então, acho que essa é a grande potência da arte-experiência. Eu só tenho a agradecer para o Matheus, não sei se ele está ali, Matheus, Carlos, Regina, agradecer, porque realmente eu acho que a gente tem... Nós que agradecemos. Obrigado. Camilo, estamos com apenas 30 segundos aí para dar um tchau mesmo. Muito obrigado pelo papo, viu? Valeu mesmo, cara. Estou aqui, como sempre, conversar com você é sempre um prazer, viu? Obrigadão mesmo, cara. Valeu. Obrigado. E parabéns pelo trabalho, viu? Obrigadão. Um beijo arte para todo mundo. E, olha, a arte tem que ser valorizada porque a vida vai ser melhor. Obrigado, cara. É isso aí, valeu. Pessoal, e a live do Parlamento Aberto volta amanhã, não comigo porque eu estarei de folga, mas com a minha querida Raquel Soares, que é também jornalista, estagiária nossa, e que vai apresentar a live de amanhã. Camilo, aquele abraço, pessoal, aquele beijo. Tchau, tchau, valeu.
Tchau, tchau. Obrigado.